Oi, eu sou o professor Wendy Carvalho, do curso Cuidador de Idoso, e hoje nós vamos abranger um tema muito importante: envelhecimento e saúde. O que a gente tem para falar hoje sobre envelhecimento e saúde, gente? Bom, a gente sabe que o envelhecimento é um processo biológico natural, né? Onde todos nós iremos envelhecer. Só que o que vai diferir uma pessoa de outra em relação a esse envelhecimento? Primeiramente, quem é o idoso? Para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, idoso é todo indivíduo com 60 ou mais. E aí, o que é envelhecimento, gente? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente consegue entender que o quê? São alterações fisiológicas que acontecem ao longo do tempo. O nosso organismo ele vai passar por um processo de desgaste do nosso corpo, das nossas células, a partir do momento que a gente atinge nossa idade adulta. Então, essas alterações que vão acontecer, tanto nas moléculas quanto nas células, elas acabam o quê? Prejudicando todo o funcionamento dos órgãos e do organismo em geral. Então, nisso a gente pode dividir que as causas desse envelhecimento são levadas em vários fatores, principalmente a questão genética, o estilo de vida, o ambiente que a pessoa vive, todos esses fatores estão atrelados. Bom, o envelhecimento, ele é um processo natural. E dentro desse processo natural, o que vai acontecer? A gente vai passar por algumas mudanças biológicas, psicológicas, sociais, e aí a saúde desse envelhecimento, a saúde do idoso, ela vai estar diretamente influenciada por esses fatores, incluindo desde o estilo de vida dele, o ambiente que o cerca, a herança genética, o acesso a todos os cuidados que esse idoso pode ter. Por exemplo, a gente tem alguns pontos bem importantes que a gente tem que pontuar sobre a questão do envelhecimento e saúde. Por quê? Quando a gente fala de cuidados, a gente sabe que o idoso, diretamente, ele precisa de cuidados o quê? Cuidados médicos. E o que seriam esses cuidados médicos? É uma forma de você trabalhar na questão preventiva. E quando a gente fala na questão preventiva, é melhorando o quê? Sempre estando levando esse idoso para fazer as vacinas, fazer os exames regulares, as triagens. E isso é muito importante para quê? Para a detecção de várias doenças. Por exemplo, o idoso tem que estar com a carteira de vacina dele em dias, com todas as vacinas pelas campanhas que são direcionadas pelo Ministério da Saúde, fazer os exames, tanto os marcadores bioquímicos, como as triagens hepática, triagens hepáticas, triagens renais, principais doenças do sistema cardiovascular. E nisso a gente consegue gerenciar o quê? As doenças crônicas, principalmente como as principais doenças hoje que afetam os idosos, que é como diabetes, hipertensão, artrite, e elas precisam ser monitoradas e precisam ser tratadas de forma adequada. Por quê? Porque o idoso, na fase dele, como é que eu posso colocar? Mais senil, essas doenças são agravantes muito fortes para a saúde dele, porque ele passa por vários fatores nesse processo, principalmente no processo patológico, porque quando a gente linka muito que o processo patológico ele afeta diretamente a saúde mental do idoso. Por quê? Muitos idosos eles enfrentam a solidão. E o processo de solidão, principalmente na fase idosa, ela acaba projetando algumas doenças mentais, como depressão, ansiedade, e essas doenças elas vão ocasionar o quê? Um problema essencial diretamente no bem-estar geral desse idoso. Por quê? Se o idoso ele vem de uma patologia, de uma osteoporose, de uma diabetes, e ele já é um idoso que ele se sente sozinho, se sente solitário, então ele pode desencadear uma depressão, uma ansiedade. Então esses fatores acabam se linkando e eles são imprescindíveis para atrelar todo esse cuidado ao idoso. Existe também, além desses fatores, os fatores sociais, que são quais? O suporte social que esse idoso precisa ter. Para quê? Para ele manter essa conexão social dele para combater, principalmente a depressão. Porque os idosos se sentem sozinhos. Não sei se vocês conhecem alguma casa de repouso, mas eu já visitei algumas e quando a gente adentra essas casas de repouso, a gente consegue identificar que eles são bem carentes.
bem carente, porque uma grande maioria, a família deixa esses idosos lá e eles ficam abandonados. Ainda bem que tem essas casas de idosos, onde elas fazem esse tratamento direcionado, e a família deveria estar ali acompanhando também, né? Por quê? Porque essa questão social, no controle, na prevenção de algumas doenças, principalmente doenças psicológicas, é, esse idoso ele precisa ter um contato ali social para quê? Para ajudar ele, até nas atividades cognitivas. Ele precisa participar de quê? De atividades que desafiam a mente dele, como leitura, jogos, proporcionar um aprendizado contínuo para esse idoso, porque isso vai trazer o quê? Ajudar a saúde mental dele. A questão genética, embora a gente não consiga mudar nossa genética, né? A gente consegue o quê? Melhorar, fazendo o quê? Um acompanhamento através de todo o histórico familiar, para poder ajudar ele o profissional a tomar as medidas preventivas e mais eficazes para quê? Para controlar algumas doenças de cunho genético, que a gente sabe que, como eu acabei de falar, a gente não consegue controlar a genética da gente, mas a gente pode ajudar no estilo de vida, na alimentação, a melhorar essa situação de doenças genéticas. Por exemplo, o ambiente. O ambiente é um fator primordial para o cuidado desse idoso. Por quê? Porque ele precisa se sentir seguro, o ambiente que ele está ali precisa ser acessível, para prevenir o quê? Prevenir que esse idoso tenha uma queda, tenha um acidente, e ocasionar outros fatores relacionados ao processo de envelhecimento, porque a gente sabe que durante esse processo o idoso passa por alguns desgastes, principalmente ósseo, muscular, que são algumas doenças principais, como osteoporose, sarcopenia. E a gente precisa promover o quê? Promover um envelhecimento saudável. De que forma? Podemos desenvolver uma abordagem holística, que pode considerar esses fatores a incentivar um estilo de vida mais saudável e adequado, e com isso equilibrar esse processo de saúde e doença do idoso. Porque a gente sabe que o envelhecimento está atrelado ao quê? Existe vários tipos de envelhecimento. Tem o envelhecimento biológico, que é o quê? São várias teorias em relação a esse envelhecimento, que pode ser explicado por diversas formas. Muitas das vezes está atrelado muito à questão dos radicais livres, ao desgaste celular, às mudanças celulares, mudanças fisiológicas, que isso inclui, como eu falei ainda há pouco, a sarcopenia, que é uma diminuição na densidade de massa muscular, na densidade óssea, e a capacidade do sistema cardiovascular e algumas alterações imunológicas que está atrelado no envelhecimento biológico. Além do envelhecimento biológico, nós temos o envelhecimento psicológico, que é o quê? Como eu falei, a saúde mental. Esses aspectos da saúde mental estão atrelados à memória, a capacidade da aprendizagem do idoso, eles afetam diretamente a autoestima, o bem-estar emocional. Então, a saúde emocional dele pode ser afetada por essas doenças, como eu falei, depressão, ansiedade, demência. E com isso, ele precisa estar sempre tendo todo esse acompanhamento para evitar o aparecimento dessas doenças. O envelhecimento social, que já é um outro fator, que está relacionado o quê? As redes de apoio que esse idoso pode ter, as amizades, a participação dele na comunidade e a participação diretamente com a família. Porque a sociedade ela consegue fazer essa mudança nos papéis sociais, tanto trabalhando de forma o quê? De forma ali conjunta, promovendo a interação desse idoso no meio social ali, através de atividades físicas, lúdicas, atividades que vão gerar esse bem-estar social e emocional. E algumas interações sociais, ele participando dessas atividades, tanto sociais, culturais, elas vão combater a solidão e vão promover o bem-estar emocional desse idoso. Então a gente precisa diretamente o quê? Do apoio familiar, do apoio comunitário, e com isso a gente é de grande importância esse suporte emocional e prático da família e da comunidade, tá? Porque ao longo desse cuidado a gente sabe que tem serviços direcionados pela OMS, que são os serviços de saúde e assistência social, que ele tem acesso ao quê? A serviços de saúde mais especializados, que vão o quê? Vão tratar de forma mais direcionada os cuidados que esse idoso precisa, como fisioterapia, terapia ocupacional, cuidados paliativos, e ele precisa ter um ambiente seguro para quê? Para que esse ambiente seguro
Promova para ele não só o local onde ele vive, como é um ambiente doméstico, né? Esse ambiente doméstico ele tem que ser projetado para quê? Para prevenir quedas e precisa promover a independência desse idoso. Por quê? Ele precisa se sentir ativo. Então, dentro desse processo de envelhecimento, existe o envelhecimento ativo, que é o quê? É o conceito que a gente usa dentro da Organização Mundial de Saúde para otimizar a questão das oportunidades direcionadas pela saúde. A participação com a segurança dele, que isso traz o quê? O objetivo de melhorar a qualidade e à medida que as pessoas envelhecem. Então, você pode envelhecer de forma mais segura, de forma mais ativa, mantendo o quê? Mantendo-se fisicamente ativo, participando regularmente de atividades físicas, tendo um envolvimento social, tendo a participação ativa na sociedade, cultural, econômico, buscando esses acessos de serviço da saúde que vai garantir o quê? Os cuidados na saúde do idoso de forma mais direcionada, o ambiente que ele viver seja um ambiente que vá promover a saúde e a independência dele. Então, com isso, com esse envelhecimento ativo, que a gente visa promover o quê? O bem-estar e um processo de envelhecimento mais saudável, proporcionando ao idoso o quê? A melhor qualidade de vida e melhor participação dele na sociedade. Então, vamos cuidar dos nossos idosos, vamos orientá-los, vamos ajudá-los e vamos trazer ele para perto, porque esse mesmo idoso que hoje é, esse mesmo idoso que hoje está ali deixado de canto, foi seu pai, cuidou de você. Então vamos proporcionar essa qualidade de vida para ele também, tá, gente? Deixo aqui meu grande abraço. Até a próxima aula.